em Daniel 6. Daniel na cova dos leões. E ele foi parar na cova dos leões por causa da... Eu não ouvi. Daniel foi parar na cova dos leões por causa da... E hoje foi falado sobre oração, né? A oração aqui de manhã na igreja. Glória a Deus. Eu sempre que eu posso, amadas, eu estou aqui, né? Este último sábado passado eu não pude, né? Porque outro sábado o André precisou sair bem cedo e eu não quis acordar minha mãe muito cedo para ficar com as minhas crianças, para eu poder vir, né? Porque ela trabalha a semana toda, acorda bem cedo. E hoje, né, nós saímos bem cedinho para arrumar o celular do André, que o André ele é sócio da fábrica de tela de celular, então uma vez por mês ele quebra a tela do celular, né? Aí a gente foi lá. Glória a Deus, aleluia, né? Olha, tanto de tela de celular que ele já quebrou, acho que já tinha comprado uns 2 celulares desses daí ou mais. Glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, eu sempre gostei de círculo de oração. Sempre gostei de oração. E foi falado de pandemia aqui, né, amados? E o Senhor me despertou na oração, foi na pandemia. Glória a Deus. Então vamos ler, né, para os irmãos poderem assentar. Daniel 6, Daniel na cova dos leões, amém? E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, quantas vezes, amados? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Podeis assentar. E as palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, quando eu estava estudando aqui, né, esta palavra, eu voltei algumas páginas aqui para entender, né, o contexto. Porque não é bom a gente ler apenas um versículo isolado, né? Os pregadores, para ganhar tempo, eles costumam ler apenas um versículo, mas eles
pegam o contexto inteiro, para não haver interpretações erradas, né? E eu estava lendo aqui e eu achei várias e várias vezes esta palavra. E em Daniel se achava um espírito excelente. E em Daniel se achava um espírito excelente. Foi assim com o rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor morreu, assumiu seu filho Belsazar. E o seu filho Belsazar morreu porque também não deu glória a Deus. No dia que ele teve aquela visão, que Daniel lhe contou o que era, o que estava escrito na parede, o significado, Mené, Mené, Tekel e Parzim, ele morreu e o rei Dário assumiu o reino. Mas também, durante o reinado do rei Dario, se falava em Daniel, era um homem que se achava um espírito muito excelente, de sabedoria e de conhecimento. Glória a Deus, aleluia. E diz aqui a palavra do Senhor que por causa disso, né, mesmo o rei Dário tendo constituído 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre esses 120, 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos 3, aos quais esses presidentes dessem conta, ou seja, esses 120 presidentes, vamos dizer que eram os deputados, os vereadores, né? E os 3 presidentes eram os governadores ali do grande reinado do rei Dario. E dentre estes 3, diz que o rei Dario pensava em constituir a Daniel sobre todo o reino, porque nele havia um espírito excelente, ou seja, dentre esses 3 príncipes, que seriam os governadores, Daniel seria o presidente. Eu estou falando assim para nós entendermos, porque nós vivemos na República, né, amados, aqui no Brasil. E então, diz aqui que por causa disso, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Por causa disso, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, amados. Quando, amados, em nós há um espírito excelente, nem sempre, amados, ou posso dizer, a maioria das vezes, 99% das vezes, nós vamos ser queridos e amados. Porque hoje, amados, assim como naquele tempo do profeta Daniel, o que reina é a esperteza, a malícia, o se dar bem, se dar melhor. E Daniel não era dessa maneira. Daniel era íntegro em tudo que ele fazia, assim como era Jó. Daniel, ele era um homem que era fiel. Nós lemos aqui, Daniel era fiel em tudo o que fazia. E ninguém gostava disso, amados. Ninguém gosta de quem é fiel, de quem faz a obra de Deus corretamente. Então, amados, muitas vezes as pessoas pensam assim: meu Deus, por que eu sofro tanta perseguição, meu Pai? O que eu tenho feito de errado? Mas essa não é a pergunta que você deve fazer. Você deve fazer assim: o que você está fazendo de certo? Porque se você estivesse fazendo errado, você não era perseguido. Hoje, né, o André estava relembrando, né, uma pregação que ele ouviu na internet, e com certeza o irmão já conhece esse ditado que diz: se uma árvore não tem fruto, ninguém taca pedras nela. Ninguém pega o bambu e vai lá tentar mexer no galho à toa. Não, é só quando a árvore tem frutos, e bons frutos, porque também se tiver frutos podres, ninguém vai até aquela árvore para arrancar os frutos. Então, amados, se muitas vezes você tem passado por luta, você tem passado por provas, e digo mais, por perseguições, é porque você está fazendo certo. Você não está fazendo errado, aleluia. Como o pastor falou aqui, para ficar bom, tem que ficar ruim primeiro. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus falou: olha, se você não for perseguido, se você não for odiado do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, então você não é digno de mim. Então você não está fazendo tudo certo, está fazendo tudo errado. Porque, amados, o evangelho incomoda. O crente incomoda. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes a gente chega num lugar,
Aí o povo olha assim, ih, lá vem o crente. Ah, vem o crente, e já vira para o outro lado, já vira para o outro, corre, porque tem medo de ouvir uma palavra de correção, uma palavra de evangelização, porque sabe que você vai chegar e falar, olha, irmão, você precisa ir para a igreja, porque na igreja você vai ouvir falar de Jesus. Né, amados? É muito bom, é lindo, é maravilhoso a gente fazer um templo bonito para Deus. Mas nós sabemos que o templo do Espírito Santo somos nós. Mas nós precisamos de um templo físico para nós nos reunirmos em algum lugar. Porque senão fica como foi falado aqui na pandemia. Cada um orando no seu lugar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E como foi falado sobre pandemia, amados, eu quero contar um pouco do meu testemunho para os irmãos. Eu confesso uma coisa para os irmãos, que antes da pandemia, eu estava sem congregar. Eu estava sem ministério, não estava orando, não estava buscando, não estava lendo a Bíblia. Eu não vou dizer que eu me desviei dos caminhos do Senhor, mas eu me acomodei. E o comodismo, amados, nós sabemos que ele é perigoso. O comodismo é muito perigoso. Porque, amados, quando a gente se acomoda, a gente para de orar, para de jejuar, para de buscar, e a nossa armadura espiritual vai enferrujando. Ela vai se deteriorando, vai caindo. Então, quando o inimigo dança as setas, os dardos inflamados do maligno, eles podem nos atingir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós não meditamos na palavra, nós deixamos de usar a fé, que é o escudo da nossa armadura celestial. Como diz lá em Efésios 6. A fé é o escudo. Assim como tem as outras partes da armadura celestial que nós vestimos, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a fé e a palavra, elas andam juntas. E a oração é que nos faz estar firmes para poder estar utilizando essa armadura celestial. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, eu lembro, amados irmãos, que uma vez eu sonhei, né, que eu estava precisando congregar. Né? Nós saímos de um outro ministério que nós estamos, tivemos algumas divergências, mas é tudo para a glória de Deus, né, amados? Muitas vezes as divergências acontecem porque para ter uma separação, cada um ir para o seu lado. Lembra de Abraão e Ló? Estava havendo divergência entre os pastores deles, por causa do muito gado que eles tinham. E foi necessário que eles se separassem, porque a obra que Deus tinha com Abraão era com Abraão, não era com Ló. Então era necessário que eles se separassem. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E então, amados, eu falava, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja, né? E o pastor Ismael, missionária Magna, sempre me convidava. Irmã Roberta, vamos lá para o culto. Vamos lá para o culto, vai ter culto tal dia, tal dia, tal dia. Eu falava, eu vou, lembra, Magna? Semana que vem eu vou. Deus vai preparar, e nunca vinha. Aí o que aconteceu? A pandemia. Falei, e agora, Senhor? A igreja fechou. Oh, glória a Deus, aleluia, amados. Deus permite que aconteçam muitas coisas, é para nós nos despertar. A pandemia acomodou alguns, mas também despertou outros. E eu fui uma dessas que se despertou na pandemia, sabe por quê? Porque Deus me fez entender, olha, a porta da minha casa estava aberta todos os dias e você não foi. Aleluia. Aí agora a porta da minha casa está fechada e você quer ir e você não pode. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe o que isso nos lembra, amados? A parábola das 10 virgens. Elas chegaram lá, né, as virgens nécias. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele falou, olha, eu não vos conheço. Vocês tiveram o momento certo e a hora certa para entrar, mas vocês não vigiaram e as portas se fecharam. Aquelas virgens sábias entraram porque elas estavam vigilantes. E nós sabemos, amados, que
Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas qual não foi a minha surpresa e grande alegria quando o pastor Ismael falou assim: olha, Mantaia, a igreja está fechada, não pode haver culto público, mas nós estamos fazendo as lives lá na igreja. Então, se a irmã quiser assistir a live, a irmã pode ir. Aí eu falei: ah, pastor, mas vai ter mais irmãos que vai estar lá, não é perigoso eu ir, né? Porque eu vou estar tirando o lugar de alguém que é um membro. Aí ele falou: não, irmã, fique em paz, os membros estão em casa. A irmã pode vir. E eu vim em alguns cultos, em algumas lives, né, amados? A gente manteve bem a distância, a igreja com a porta fechada. E o Senhor tocando em mim para eu me despertar. Porque a pandemia veio para nos mostrar que a Bíblia se cumprindo. Os finais dos tempos estão chegando. Lembra quando Jesus disse lá dos sinais, depois da parábola das 10 virgens, ele começou a falar ali: olha, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias. Tudo isso é o princípio do fim. Tudo isso está mostrando, igreja do Senhor, que Jesus está voltando, aleluia, que Ele está às portas. Mas como o nosso Deus é misericordioso, Ele nos deu mais essa oportunidade. A pandemia teve um relaxamento acerca não dos doentes, mas um relaxamento acerca do distanciamento social. E foi nos permitido abrir novamente as portas da igreja do Senhor. E eu falo uma coisa para os irmãos, que eu estava temerosa de vir congregar aqui, não por causa dos irmãos que são abençoados, eu conheço eles há muitos anos, eles me conhecem desde criança. Mas eu falei: ah, Senhor, eu estava congregando em outro ministério, depois eu saí e fui para outro ministério. Senhor, o que é isso? Eu vou ficar de galho em galho? Não quero ser crente pipoca, que pula de um lado para o outro, Senhor. E então, né, o pastor Ismael, eu tinha comentado com ele, falei: ó, pastor, eu estou sem congregar, por isso eu estou sem cear. Eu estou precisando cear. Ele falou: não, irmã Taylor, temos culto de Santa Ceia todo último domingo do mês. A irmã será bem-vinda para cear conosco. E os irmãos viram que eu vi tomar Santa Ceia com os irmãos algumas vezes, né? E eu orando a Deus, eu falei: pastor, eu vou orar a Deus, né, para poder congregar com os irmãos, para que não aconteça como a gente vê por aí, as pessoas pulando de igreja em igreja, né, arruma um problema aqui, um problema ali. Ah, eu estou na igreja hoje, ah, não gostei, vou para outra. Ah, eu não gostei, vou para outra. E assim vai, e a obra não cresce. Porque, amados, nós somos um corpo. Você pode falar para esse dedo: eu não gosto de você, vai para lá. Não, porque se você arrancar esse dedo, você vai ficar o quê? Deficiente. E a obra de Deus muitas vezes tem estado deficiente porque nós somos egoístas, pensando nós apenas em nós mesmos e não como um corpo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amados, eu não planejei nessa direção. O Senhor é quem está dando a direção, o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! E então, amados, eu tive um sonho. Eu até falei para a Amada: eu sonhei que eu estava ceando aí com vocês. Aleluia! E então, amados, naquele dia eu não entendi, mas depois eu entendi que essa era a confirmação do Senhor para eu estar congregando aqui. Porque de início eu falei: pastor, não, pastor, eu vou visitando, mas eu não vou, por causa desse temor que eu tinha de depois falar assim: ah, eu vou congregar com você e amanhã não estar mais. Aleluia! Deus confirmou eu estar aqui. E então, amados, essa pandemia me despertou e hoje eu estou aqui, congregando com os irmãos, orando, na mesma comunhão, na mesma fé, aleluia. Infelizmente, a pandemia acomodou alguns, porque eles não entenderam. Quando foi falado assim para eles: olha, né, o pastor Ismael falou: irmãos, foi-nos proibido abrir a igreja para evitar aglomeração, então nós não vamos deixar de fazer o culto, mas eu vou fazer o culto, vou gravar e vocês vão assistir na sua casa. Como foi em todos os ministérios. Mas alguns irmãos relaxaram. Ah, vou assistir o culto no meu sofá. Ah, como é bom adorar Deus aqui no meu lar. Mas se acomodaram e esqueceram de continuar adorando, mantendo o culto doméstico. Essa pandemia também nos ensinou o que é necessário: fazer o culto no lar. Culto doméstico, esposa, os filhos. Se a esposa não é crente, a esposa.
cantar o hino da harpa, estudar um louvor, ensinar o seu filho, a sua criança, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, como Daniel fazia. Daniel fazia o culto doméstico. Daniel não tinha mais Jerusalém para ele adorar, mas Daniel não podia ir até Jerusalém, mas Jerusalém estava no coração de Daniel. E tal era este amor de Daniel por Jerusalém, que diz aqui a palavra que a casa dele tinha uma janela virada para Jerusalém. E desta janela ele se virava para ela e orava 3 vezes ao dia. Não apenas por Jerusalém, pela vida dele, mas o coração dele estava em Jerusalém. Aí eu te faço uma pergunta: o seu coração está em Jerusalém? Jerusalém celestial está no seu coração, aleluia? Porque nós sabemos, amados, que a nossa vida aqui é passageira. É como, amados, se nós estivéssemos fazendo um vestibular para passar para uma faculdade e receber o diploma. E neste vestibular você tem que estudar todas as matérias e acertar 90% das perguntas, aleluia, para você conseguir o seu diploma. Não é? Imagine um diploma de medicina, não é? Que você tem que acertar todas as matérias, senão você pode tirar uma vida. Aleluia. E é nesta escola da vida que nós estamos vivendo. Israel estava passando pelo meio do deserto. E aquilo era para punir Israel? Não. Era para ensinar Israel. Porque já diz o louvor, né? O deserto é a escola do Senhor. Aleluia. É no deserto que nós aprendemos. Daniel também estava passando por um deserto. Porque ele queria estar em Jerusalém, mas ele não podia. Como eu queria estar na igreja, mas eu não podia porque a igreja estava fechada antes, eu estava acomodada. E quando o Senhor me despertou, as portas estavam fechadas, aleluia. E a cada dia, amados, eu peço ao Senhor que Ele venha me despertar na oração, aleluia. Sempre me despertar na oração. Meu sonho é fazer como Daniel, orar 3 vezes ao dia. Às vezes eu consigo orar 2, 1, o 3 é bem difícil, mas eu oro a Deus e peço que Ele me dê este mesmo discernimento, este mesmo espírito excelente que havia em Daniel, de orar 3 vezes ao dia, aleluia. Não só uma oração assim, Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. É uma oração, uma comunhão com Deus. Porque muitos amados falam assim: Senhor, como eu queria ouvir a tua voz, mas não deixe Deus ouvir a sua voz. Você quer ouvir a voz de Deus? Deixa Ele ouvir a sua. Porque uma conversa, meus amados, nós sabemos que é 2 pessoas. Você quer que Deus fale com você? Fala com Ele. Aleluia. E Deus falava com Daniel, amados. A Bíblia nos diz aqui que Daniel era um homem que havia um espírito excelente. Ele tinha todo o conhecimento, sabedoria e revelação. Nabucodonosor teve um sonho. Quem revelou o significado do sonho? Daniel. Belsazar teve uma visão de uma mão escrevendo na parede. Quem revelou o significado daquele escrito? Quem traduziu? Daniel. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o rei Dario estava ali com Daniel. Aleluia. E ele amava muito a Daniel. Ele estava lendo aqui, olha, como o rei se entristeceu quando Daniel foi colocado na forca. Mas quem recebeu o grande livramento foi Daniel. Por que, igreja? Porque ele orava. Amados, mas eu quero que a igreja entenda uma coisa. Muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos o livramento do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Deus livrou Daniel da cova? Não. Deus livrou Daniel na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou eles de ir para a fornalha? Não, Deus não livrou eles da fornalha. Mas Deus livrou eles na fornalha. Aleluia. Também José foi jogado no poço, foi jogado na prisão. Deus não livrou José nem do poço, nem da prisão. Muito menos, aleluia, ali da blasfêmia que fizeram com ele, a calúnia. Mas Deus livrou José no poço e na prisão. Aleluia. Quem está entendendo pode dar um glória aí, igreja. Essa luta, essa prova que você
dela, mas Deus vai se livrar nela. Aleluia! Não pode ser o nome santo do Senhor, porque como eu disse, nós, nessa luta, neste deserto, nessa caminhada que estamos passando, para nós sermos aprovados, nós precisamos ser provados. Aleluia! E aí fora, amado, aí na vida, aí ó, a gente não estuda primeiro para depois fazer a prova. Primeiro a gente faz a prova, para depois saber se passou, não é? A gente passa pela prova. Aleluia! Então nós temos que vigiar em todo o tempo. Diz aqui, amados, que estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e eles falaram: ó rei Dário, vive eternamente. Aleluia! Eles começaram o quê? Bajulando o rei. Toma cuidado com quem anda te bajulando, hein? Aí vem golpe, né? É igual o pai quando está lá com o filho, aí o filho chega: ô paizinho, eu te amo. Ô mãezinha, eu te amo. Aí você fala: lá vem. Qual é o golpe? Ó, não tem dinheiro não é? Mas o rei Dario não percebeu. Porque olha só, olha o que eles falaram. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real. Quantos príncipes eram sobre os 120 presidentes? 3. Só 3. E o rei não percebeu que quando foram até ele só foi 2. Era difícil se fosse só 119 dele perceber que um não foi, era difícil, porque eram 120 presidentes. Mas quanto aos príncipes, eram apenas 3. Só foram 2 até ele e ele não percebeu. Por quê? Ó, a bajulação. Ó rei Dario, vive eternamente. Por isso nós temos que tomar cuidado, amados, sermos vigilantes. É bom sim, massageira nosso é. Olha, irmã, como você está bonita hoje, missionária. Você está combinando a blusa, combinando com a máscara. Como você está linda, aleluia. É maravilhoso. Quem não gosta de receber um elogio? É bom, né, amados? Infla o nosso ego. Mas a gente tem que tomar cuidado. Quando você está recebendo, de quem você está recebendo esse elogio que está por trás. Porque muitas vezes, amado, a pessoa fala com a boca, mas aquilo não está no coração. Por que eles queriam fazer uma cama de gato com Daniel? Porque eles queriam lesar a Daniel. Eles não gostavam do rei? Daniel não estava trabalhando a favor do rei? Será que era só inveja? Amados, eu creio que eles queriam também fazer alguma conspiração contra o rei Dario, lesar ele em alguma coisa, mas Daniel impedia, porque ele era um homem que tinha um espírito excelente e ele era fiel, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu adiantar aqui, amados, porque o horário está indo embora. Então, amados, eles foram lá e falaram este edito real para que o rei assinasse. O rei não percebeu que era uma cilada, porque primeiro eles inflaram o ego dele e falaram assim: qualquer homem que orar ou fizer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amados, voltando ao assunto pandemia, né? Teve um irmão que falou assim para mim: esses pastores que fecharam a igreja é tudo covarde. Tem que obedecer a lei de Deus e não do homem. Olha só, Daniel não deixou de orar. Ele foi para a cova assim mesmo. Mas peraí, o governo não impediu a gente de adorar a Deus. Não nos impediu de orar. Não nos impediu de buscar. A lei foi para evitar aglomeração. Entendeu? Mas então muitos usam a palavra distorcidamente. E eu oro a Deus, peço a Deus discernimento. Nós todos temos que pedir isso, para a gente não usar a palavra naquilo que nos convém. Ele era contra o isolamento social nas igrejas, fechar as igrejas e não haver os cultos públicos. E ele usava este edito real, que foi usado contra Daniel como um exemplo, mas não é assim. Daniel foi impedido de orar na sua casa. Aí era diferente. Aí se o governo chegar e falar: vocês não podem nem orar mais nem na sua casa, aí sim é uma perseguição religiosa. Mas como foi para todos, igrejas, lojas, shoppings, aí sim, né, meus amados? Nós entendemos que era para evitar a aglomeração. Mas o nosso pastor, homem usado por Deus, ele instituiu ali os cultos nos lares,
onde iam alguns irmãos, todos de máscara, todos passando álcool gel, né, missionária? A missionária já ficava ali na porta. Álcool gel, né, amados? Álcool gel antes de entrar aqui em casa, né? E alguns acham que é excesso de zelo, mas não é excesso. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, porque como ela mesma disse, né? Se algum irmão do ministério pegou o Covid, pegar o Covid nunca vai poder dizer que foi na igreja, ou foi nos cultos nos lares, porque sempre a máscara, o álcool gel e o distanciamento. Olha aí, ó, discernimento, sabedoria, prevenir é melhor do que remediar, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor meu Deus nos deu a máscara e o álcool gel, é para a gente vigiar. Amém? Então, prosseguindo aqui, diz que Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orou, como nós lemos aqui, e ele se punha 3 vezes no dia de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens se aproveitaram disso, foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, e falaram assim: ó rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 12, amados. O 13 diz: responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Aleluia, Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Posso falar uma coisa para você, amado? A tua oração tem incomodado. Você ora, você busca, você jejua e você fala assim: mas Deus, por que tanta perseguição? Porque a sua oração tem incomodado, aleluia. Porque quando nós oramos, aleluia, como eu li ontem ali no meu lar, algo acontece, sobrenatural acontece. O exército de Deus trabalha a nosso favor. Olha lá em 2 Reis 6, quando Geazi chegou até Eliseu e falou: Senhor meu, olha só, está um exército acampado aí de frente à cidade, e agora, como nós vamos correr? Para onde nós vamos fugir, Senhor? É um exército muito numeroso, estão armados até os dentes, e nós somos apenas um profeta e um auxiliar. E aí Eliseu falou para ele o quê? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz a palavra que Eliseu orou, aleluia. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele pôde ver cavalos e carros de fogo, aleluia, naquele lugar, aleluia. Então eu sei, amada igreja do Senhor, que mesmo quando tudo diz que não, quando o inimigo tenta nos afrontar, tenta nos derrubar, ele se levanta, mas é para cair, aleluia. Todos os príncipes e todos os 120 presidentes contra Daniel. E o que Daniel tinha feito de errado? Nada, aleluia. Ele poderia dizer: e agora, meu Deus, o Senhor não está vendo isso? Eu tenho orado 3 vezes ao dia e o Senhor deixou, Senhor, que eu fosse lançado na cova dos leões, meu Deus. Se fosse nos dias de hoje, nós íamos pensar assim, amados: ah, se Deus me amasse, Ele não ia permitir que eu fosse jogado nesta cova. E por que agora amarraram minhas mãos, meus pés e me jogaram ali nesta cova, aleluia? Deus não está comigo, Deus está com você sim, amados. É porque, meus amados, o Senhor permite situações em nossa vida. Posso dizer ainda melhor, não apenas permite, como Deus faz, que nós caiamos em certas covas, em certas situações, para que lá na frente nós possamos ver o grande livramento do Senhor, aleluia. Porque Daniel podia contra os 120? Contra os 122? Não. Eliseu podia contra aquele grande exército do rei da
Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz aqui a palavra do Senhor, que o rei Dario, fez de todas as maneiras, tentando tirar a Daniel da cova dos leões, que ele não fosse julgado. Ele diz aqui que ele não dormiu, que ele não comeu, que ele diz aqui que ele nem ouviu sua música, creio que ele tinha um costume de ouvir música antes de dormir, vinham os músicos ali, e ele também não fez nada disso. Diz aqui a palavra que ele tentou de todas as maneiras, tentando tirar a Daniel. Glória a Deus, diz aqui, ó, versículo 14. Então o rei ouviu o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Eu creio que ele foi ali naquele monte de rolo de leis que ele tinha lá, e procurou uma brecha na lei para livrar a Daniel, mas ele não encontrou. E aqueles que eram inimigos de Daniel ainda fizeram questão de livrar ao rei. Olha, rei, você sabe que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar pela lei dos medos e dos persas. Porque eles sabiam que o rei gostava de Daniel, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você lembra que eu falei que quando a gente faz tudo certo, 99% diz que não gosta de nós, mas tem aquele 1% que gosta. E é esse 1% que Deus usa, aleluia, para nos livrar. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja bem, quem gostava de Daniel não eram os seus colegas de trabalho, eram os seus chefes, o seu superior. Sabe o que isso nos ensina, amados? Que quando nós trabalhamos para Deus, nós devemos tentar agradar somente a Deus. Não quero agradar o homem, não quero agradar o seu irmão, a sua irmã, porque eles nunca vão se agradar de você. Sabe por quê? Porque quando eles olham para nós, quando eu olho para você, nós vemos as falhas uns dos outros. É da natureza humana ver mais as falhas do que as qualidades. Mas Deus é quem conhece o nosso coração, aleluia. E Ele tem visto o que nós temos feito a favor dEle. Ele tem visto o que nós temos feito para a obra do Senhor, aleluia. Muitos não veem, mas Deus vê. Oh, aleluia, porque Jesus disse, olha, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, aleluia. Já te caluniaram, já falaram mal de você. Quem sabe muitas vezes até ali no seu ministério, onde você congregava, mas o Senhor Jesus fala, olha, Ele não te conhece como eu te conheço. Fica em paz, porque eu te conheço muito bem, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não quero agradar a homens. Paulo falou, olha, tudo que eu faço aqui não é para agradar a homens, mas para agradar a Deus. E mesmo Paulo também era perseguido nas igrejas onde ele era líder. Como que eu sei? Porque ele se justificava muito. E quando a pessoa se justifica muito, é porque ela já está se prevenindo ou se justificando do que tem contra eles. Ele falava, olha, vocês sabem que eu nunca quis ser pesado a vocês, que eu nunca quis humilhar ninguém. Olha, eu não tenho sangue de ninguém na minha culpa, aleluia. E era assim com Paulo também. E Paulo foi chamado de evangelista dos gentios. Aleluia, e nós somos os gentios que Paulo ganhou. Aleluia, porque nós não somos judeus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, então nós somos gentios. E Jesus, que é a luz dos gentios, está nos falando hoje nesta noite, que não é para nós cessar de orar. Mesmo que prometam nos lançar na cova, mesmo que nos prometam nos lançar na fornalha, mesmo que falam para nós que vão jogar no poço, na prisão, ameaça, amado, não cesse, não pare de orar. O inimigo, ele sempre tenta tirar a nossa força de orar, porque ele sabe que um joelho dobrado é uma facada, é uma espada, ó, na cabeça de Satanás, aleluia, porque é nessa hora que o exército de Deus trabalha a nosso favor. Ele diz aqui que lançaram a Daniel na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te livrará, aleluia. Ainda que Dário não conhecia o Deus de Daniel, mas ele conhecia Daniel, aleluia. Ele conhecia Deus através
de Daniel. Você tem feito conhecer a Deus através da tua vida? Aleluia! Como é que está a tua vida? Porque se o rei Dário falou isso para Daniel, porque ele falou, olha, o Deus de Daniel deve ser um Deus muito poderoso, aleluia. Porque olha só como que Daniel é. Olha como que Daniel se porta. Eu não tenho nada para falar de Daniel, aleluia. E é assim, amados, que nós temos que ser. A nossa vida, ainda que nós não falamos o nosso testemunho para as pessoas, mas a nossa vida tem que ser um testemunho. Um livro aberto. Vamos vigiar, vamos ter cuidado para não escandalizar, para não entristecer o nosso irmão e até mesmo aquele que não é crente, o ímpio. Porque um deslize, amados, uma palavra a mais, uma palavra a menos, pode escandalizar uma pessoa a ponto dela falar, ó, eu não quero ser crente, porque se for para mim ser crente igual aquela irmã, igual aquele irmão, eu prefiro não ser. Senhor Jesus disse, os escândalos vão de vir, mas ai de quem por quem vierem os escândalos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, amados, de manhã bem cedinho, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. Eu acho que ele pensou, Daniel não vai responder. Daniel, você está aí? Com voz triste, ele falou assim, Daniel, servo do Deus vivo, aleluia. Oh, glória a Deus. Como que o rei Dário sabia que o Deus de Daniel era um Deus vivo? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que revelação que Deus deu para o rei Dário. Servo do Deus vivo. Amados, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus, amado, que ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. Porque o mundo adora deuses aí, ó, que morreram e não ressuscitaram. E oram a estes deuses continuamente, aleluia. E muitas vezes eles recebem um livramento e falam, olha, foi graças a este Deus que eu recebi este livramento. Nunca dão a honra e a glória ao nosso verdadeiro Deus, ao Deus vivo, aleluia. E diz assim o rei Dario, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Agora sim, esse elogio era de coração, aleluia. Louvado seja Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, aleluia. Deus coloca você na cova e ele te livra na cova, aleluia. Olha só, Deus mandou um anjo para fechar a boca do leão. E eu falo para você, Deus está enviando um anjo aí, viu? Para fechar a boca do leão, que está querendo te tragar. Porque a palavra de Deus nos diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes, porque orando, o Senhor vai sim enviar o anjo com a espada de fogo e vai calar a boca deste leão. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, porque, amados, nós servimos a um leão muito maior do que este leão. Nós servimos ao leão da tribo de Judá, aleluia! E não é à toa que era chamado de leão da tribo de Judá. Porque o leão, ele é considerado o quê? O rei da selva. E o nosso Senhor Jesus é quem? Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. E Ele está te livrando agora, aleluia. Viu, amada? Eu senti muito fortemente a presença de Deus falando com você, viu, minha amada? Que Deus está colocando você nessa cova, mas fique em paz. Porque Ele vai te livrar na cova, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, oh grande Deus. Eu sempre costumo falar, amados, eu não tenho dom da revelação não, viu? Mas a palavra, ela é revelação. Você crê assim? Que a palavra é a revelação do Senhor para nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz aqui, amados, lembra que eu falei que os 99% odiavam Daniel, mas aquele 1% amava ele, e seria quem iria livrar ele depois, né? Porque Deus fechou a boca do leão. Mas quando Daniel saiu ileso, quem foi jogado na cova?
O rei mandou, agora aqueles que fizeram isso com você, Daniel, eles vão ser agora jogados na cova dos leões. E diz aqui a palavra do Senhor, que eles foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aleluia! Este leão da tribo de Judá vai esmigalhar todos os ossos deste inimigo que quer te tragar, que quer te fazer desistir, que estaria rondando a tua família, rondando o teu lar, aleluia, mas ele não consegue porque você não deixou de orar, você não deixou de buscar pelos céus, aleluia. Então creia, amados, que essa palavra hoje é para você. Creia que o Senhor está enviando livramento, aleluia. E se ele ainda não tragou é por causa da sua oração. Como eu disse, a oração move o coração de Deus. A oração move o exército dos céus, aleluia. E ele trabalha a favor da igreja. Assim diz a palavra do Senhor, que os exércitos dos céus, que são os anjos, trabalham a favor da igreja. A noiva do cordeiro, aleluia, fique em paz. Não tema quem está atrás de ti, nem o que pode haver ali lá na frente. Porque o Senhor vai te lidar em todos os teus caminhos, por onde quer que andares. Foi lido aqui o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, olha lá os 120 presidentes, vierem contra mim, eu não temerei. Aleluia, porque o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação e Ele me guarda, Ele te guarda, viu, igreja? Não deixa de fazer a obra do Senhor. Aleluia, porque a seara é grande, olha, é imensa. Mas poucos são os cefeiros. E o Senhor conta com estes cefeiros, guerreiros e guerreiras do Senhor, viu, jovens? A palavra de Deus nos diz, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. E já venceste o maligno, aleluia. Então continua nessa força da tua mocidade. Não deixe essa fé, essa esperança se esvair quando passarem os anos, mas continua neste primeiro amor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para finalizar aqui, amados, que o tempo já estourou, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, agora sim é feito um decreto, porque me enganaram, mas agora eu é quem estou mandando fazer. O rei Dario, que pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, Ele salva, e Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E Ele livrou a Daniel do poder dos leões, amém? As palmas é para o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.